Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, vem, vem. Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter, eu sou terapeuta transpessoal e organizacional, também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup, e me coloco diante de você como um ser integral, com todas as partes que existem em mim, como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira, sua linda, tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver. Muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo 5 dias da semana para viver somente o final de semana. E isso não é viver, isso é apenas sobreviver. Você merece muito mais do que isso. Portanto, através do autoconhecimento, com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! Trocando ideias. Convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você. Agora, no Segunda-feira, sua linda. Eu estou aqui com uma apaixonada pelos desafios da comunicação humana, a fonoaudióloga, mestre e doutora pelo Unicamp, pesquisadora dedicada no tema de comunicação, Ana Lúcia Espina. Ela criou um canal chamado Escola da Comunicação no YouTube e eu estou assim, muito alegre de poder receber você aqui, Ana Lúcia. Saber que é através dessa comunicação nossos ouvintes aqui da Segunda-feira, sua linda, vão poder não só aprender conosco, mas se conectar com esse tema tão importante, né, que é comunicação. Eu queria te convidar assim, a se sentir muito acolhida nesse espaço, tá? E que você possa dizer para a gente assim, como é que esse tema fez brilhar os seus olhos, fez bater o coração forte assim, e você criar este canal e também se envolver tanto com esse tema, comunicação humana. Fala pra gente. Aí, Fabrício, que coisa boa. Eu estou muito feliz de estar aqui com um comunicador do seu naipe, né? Falando sobre esse assunto que é tão rico. E é muito interessante a maneira como a comunicação veio parar na minha vida. Eu fiz fonoaudiologia, né? Comecei minha faculdade em 87, e era quase uma aventura fazer fono naquela época. E era muito interessante porque a profissão era muito voltada para a parte terapêutica de uma maneira geral e com crianças que falavam errado, né? Eu, de uma maneira geral, Fabrício, nunca trabalhei nessa área, né? Nunca trabalhei nessa área. Eu tinha um encantamento que dentro da universidade, na verdade, eu não tinha essa noção. Então, eu conheci dentro da universidade a área de voz. Eu fiz aqui na PUC, né? Me formei em 90 e trabalhei nessa área de voz sempre, me especializei. Então, na época que virou um título mesmo no Brasil, então eu sou da primeira turma de especialista em voz no Brasil. Então isso me deu oportunidades muito ricas de trabalhar com a parte vocal. Então, eu tenho muitas pessoas que cantam e tudo mais, e palestrantes, pessoas que usam a voz de uma maneira geral. Mas eu estou falando isso porque essa é a minha atuação muito forte dentro da fonoaudiologia, e ela tem uma relação muito grande com a comunicação. Porque eu sempre tive uma atração muito grande pela questão da comunicação, e eu brinco que talvez sem saber que eu tinha, né? A comunicação me encantava
a escolha da profissão possivelmente teve uma relação muito grande com isso. A gente escolhe tão novo, entrei na faculdade com 17 anos, então eu falo que aventura, né? E no fim, que bom que tudo deu certo. Mas a comunicação foi entrando na minha vida quando algumas pessoas começaram a me chamar para falar sobre isso. Puxa, eu queria saber falar em público e tudo mais. Isso me atraía e eu tinha, desde então, um direcionamento dentro de mim, Fabrício, que foi um barato, porque eu ficava muito angustiada quando eu via as pessoas deixando a direção da comunicação muito hermética. Então, se você olhar para um lado, vai parecer que você quer não sei o quê. Se você olhar do outro, vai parecer que você é seguro. Então, eu via, assim, muito mais as pessoas querendo anular o ser que aquela pessoa era, para falar, olha, não seja você. Se você não mostrar que você é inseguro, aí vai dar tudo certo. E eu tinha uma contrapartida dentro da minha cabeça que não podia ser assim, né? Eu tinha uma angústia dentro de mim que a comunicação é aquilo que mais nos individualiza, que não pode ter um roteiro, um script que sirva para todos, que a comunicação ela é a nossa grande identidade. Houve uma inquietação, né? Houve uma inquietação sua. E aí, nessa época, eu tinha muitos convites para falar em faculdades e tudo mais, e aí a grande chave da mudança, olha que barato, eu cuidei e tudo isso sempre, né, Fabrício, eu muito interessada, e eu falo isso, nessa parte, meu primeiro talento é learner, né, então, assim, o conhecer sempre foi muito importante para mim. E aí, fiz o mestrado, fiz o doutorado aqui na Unicamp, foi uma riqueza, o meu mentor, meu orientador, eu falo mentor porque eu um grande comunicador que só me trouxe coisas ricas, e no meio desse percurso eu comecei a cuidar da voz de um promotor público, um promotor muito renomado aqui no estado de São Paulo, que teve um problema de voz e perdeu a voz. Uau. E nossas sessões, e graças a Deus recobrou, porque ele é aquele cara que tem muito a dizer. Uau, que legal. Foi canal e instrumento mesmo para ele, né? Pois é. E ele foi um canal mais rico ainda para mim, né? Porque ele me ensina tanto até hoje. A gente tem uma relação, uma amizade muito forte. E aí, eu comentando com ele, eu comentava muito essa questão de comunicação. Na época, isso tem mais de 15 anos, ele dizia para mim que ele estava começando a fazer fase oral de concursos públicos, ele fazia bancas simuladas para ensinar candidatos e tal, ele me convidou. E essa parceria deu tão certo que nós escrevemos um livro juntos, que chama Como Falar Bem em Público, junto com outro grande mestre, que é o William Douglas, e aí, daí o fio da meada desandou. Aí nunca mais eu parei de estudar comunicação. Embora no mestrado e no doutorado eu tenha direcionado muito para o aspecto da voz, eu já estudei muito da neurociência nas percepções comunicativas ali. Então, aquilo me encantava e cada vez mais eu falava, gente, é a nossa comunicação que nos diferencia. Como é que a gente vai buscar esse humanismo dentro da gente, né? Então, eu tinha essa angústia de falar, como eu te disse, a comunicação não pode ser rasa no sentido de todo mundo tem que se comunicar de tal forma. E aí eu acho que a minha maior alegria hoje é conseguir dar essa individualidade para quem me procura, ou dar essa individualidade, tanto que eu piro que eu tenho individualização, treinamento. E daí, para partir para os treinamentos, foi uma sequência, né? Porque daí parece que a gente entra numa linha. Então, hoje eu ministro muitos treinamentos na área de comunicação, nessa comunicação conectiva, comunicação onde a individualidade ela tem um valor, oportunidade de desenvolver algumas ferramentas para poder avaliar essa individualidade comunicativa. A gente está terminando aí um livro agora de novo para falar um pouco mais sobre isso. E aí eu brinco, né? É um interesse tão grande que a comunicação, a gente pode ficar 2 dias falando dela e não é uma pílula de comunicação, né? A pessoa como é que eu faço para falar bem, né? O que eu faço, para onde eu olho, onde eu ponho a mão para parecer seguro, né? Então, vamos buscar o que é a sua segurança, não tem problema algum ser
Você não tem que parecer seguro o tempo todo, você tem que estar minimamente tranquilo com aquilo que você vai abordar, e aí, daí para adiante, a gente tem essas ferramentas para trabalhar essa individualidade que é tão preciosa, né, que nos caracteriza, né? Nossa, então, Ana, você fala de uma individualidade que traz muita consciência do ser, né? Uma coisa que eu falo muito aqui na Segunda-feira Sua Linda, no podcast Segunda-feira Sua Linda, é a consciência de quem eu sou, né? E que bom que você traz, através desse caminho da comunicação, a necessidade de autoconhecimento, do se conhecer, de saber como que você, aquilo que você acabou de dizer, o que é segurança para você, né? O que é o seu ser realmente. Aí você vai se comunicar de uma forma muito natural, entregando o seu melhor, sabendo como é a sua individualidade. Eu assistindo um dos seus vídeos, eu vi uma fala sua que conecta muito com a Segunda-feira Sua Linda, que é essa coisa da consciência, né? E onde você diz, é na falta de consciência que os conflitos acabam se instituindo, né? E antes mesmo de nós começarmos aqui, a gente falava de que a partir do momento que você desperta, que você entra em estado de vigília, você está se comunicando, né? Com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. O tempo todo nós estamos nos comunicando. Como é que você tem visto esse humano com esta consciência, né? Diante de tantos convites do externo hoje, através da mídia social, através dos convites que a gente recebe para estar fora da gente mesmo? Como é que você, enquanto essa pesquisadora da comunicação humana, tem visto esse humano se comunicar uns com os outros? Como é que você vê essa percepção sua, Ana? Ai, que legal. Bom, eu até penso, isso que você trouxe, essa pergunta tão rica, né, que já faz a gente refletir tanta coisa, eu penso assim, Fabrício, a própria busca por entender um pouquinho como eu sou é um grande instrumento de autopercepção, né? Perfeito. Então, eu acho que esse despertar para começar a se observar é um caminho muito longo, muito longo. E eu sempre digo para as pessoas que a gente tem esse ponto cego na comunicação, como eu dizia para você, que somos nós, né? O ponto cego somos nós. Nosso olhar é habilidoso em avaliar o outro, em falar, olha, aquele ali tinha que ser mais simpático, aquele ali, sempre tá bravo, aquele ali é mais legal, né? Nosso olho é crítico. Só que o nosso olho não tem a mínima noção de como nós estamos chegando para o outro, né? Então, quando você fala, a partir do momento que a gente desperta, a gente começa, né, desde a hora que a gente acorda e vai para a vida, a gente começa a se comunicar, o conceito que eu mais gosto de comunicação, ele é tão curtinho e ele é tão interessante, né? Eu digo que comunicação é a ação de deixar comum, né? Tudo aquilo que eu deixo comum fala algo de mim. As pessoas têm uma ideia de que comunicação é fala, comunicação é verbo. A comunicação existe, as pessoas falam, linguagem verbal, não verbal. Assim, o silêncio fala mais que 1000 palavras. Um olhar, quando você está ouvindo alguém, pode criar uma oportunidade para você ou pode fazer o inverso, né? As pessoas me perguntam muito, Fabrício, Ana Lúcia, como é que eu posso ter uma comunicação persuasiva? Eu falo, olha, eu não sei ensinar isso e nem quero saber, porque ninguém chega em casa falando assim, eu fui persuadido hoje. Ninguém chega feliz falando que foi persuadido. Eu gosto de brincar com isso, porque eu acho que é fato. A gente não, né, persuadir, muitas vezes, ela é interpretada como uma palavra forte, onde é uma imposição de uma ideia. Então, você quer impor uma ideia ou você quer influenciar? Então, eu falo que a comunicação, ela já começa nessa base dessas interpretações da própria fala. E como que está isso nos dias de hoje? Eu acho que como o mundo chama a gente muito para fora, Fabrício, eu acho que nós estamos cada vez mais com esse olhar habilidoso em perceber o outro. Uau. Então, cada vez menos voltado para nós. Então, se alguém
no meio dessas andanças, a vida traz tanta riqueza, né? E eu trabalho junto com uma equipe aqui no Ductor, em Campinas, que é um trabalho incrível na área jurídica. Eu sou professora, Fabrício, de comunicação para mediadores dentro do mundo jurídico. Então, você imagina, aquelas pessoas que fazem formação em mediação. Uau. E que elas têm que ter uma comunicação altamente imparcial, porque elas não podem ter tendências, para elas entenderem o que cada expressão comunica. Então, a gente percebe que uma pessoa, quando vai fazer um curso assim, ela sai e fala assim, caramba, eu não tinha noção de que eu era assim. E vou te dizer, Fabrício, na maior parte das vezes as pessoas se surpreendem para melhor. Elas falam assim, como foi legal eu perceber que eu tenho esse recurso. Até porque eu gosto de trabalhar assim, com os recursos que a pessoa tem. Sim. E né, que eu acho que tem muito a ver também com a busca desse nosso trabalho. Né? Então, eu fiquei muito feliz também por isso, por vir de encontro. Lógico que alguns detalhes que podem destruir a comunicação, eles precisam ser ajustados. Mas a pessoa está eu acho que o ser humano, eu me incluo nisso, lógico, a gente está cada vez mais fácil do mundo nos distrair, de nós não entendermos por que a nossa comunicação está gerando determinados resultados. Mas se alguém me perguntar, Ana Lúcia, você pode fazer tal coisa? E eu responder, posso. Quer dizer, eu estou dizendo que eu não posso. E a pessoa pode dizer, não, então tá, não precisa fazer. Eu disse que eu posso. Como você... Então, existe, né? Aqui a gente está dando um exemplo simples de interpretações variadas e que a gente pode ter uma quantidade de conflitos aí. E esse olhar para fora também tem intimidado as pessoas, né? As pessoas têm exercitado menos o músculo comunicação. Perfeito. A interação, a interatividade, né, Ana? A interatividade. E eu acho que o ser humano, assim como a planta faz fotossíntese, o ser humano veio para se conectar. Sem conexão, a gente não é nada. Só que essa conexão, ela está um pouquinho truncada no tete-a-tete. Eu tenho uma impressão que as pessoas começam a perceber o quanto isso faz falta, e quem experimenta dessa proximidade não tem aberto mão. Acho que está muito na mão da gente que trabalha com isso, também falar da importância. Não existe uma regra na comunicação. Existe ser você e, eu digo, né, a comunicação elegante, aquela comunicação que seja polida, que você não agrida, ela por si só já é uma boa comunicação. Se você tiver com essa premissa, naturalmente é fácil de desenvolver uma boa comunicação. Então, eu acho que é isso. Em resumo, o nosso olho está muito habilidoso em olhar o outro, e se ele estiver mais habilidoso em nos olhar, eu acho que os nossos resultados são mais satisfatórios para nós mesmos. Pois é isso que eu acredito. Nessa fala sua, né, desse olhar habilidoso para o outro e o convite, né, porque eu percebo na sua fala que existe um feeling seu, um feeling de que você sente que as pessoas que experimentam esse olhar para si, para que eu possa olhar para o outro, gostam disso e querem trilhar esse caminho, né? Exato. E que nós precisamos ser realmente canal, instrumento, você através do seu trabalho, eu aqui com o meu trabalho, que nós possamos ser instrumentos de cada vez mais tocar as pessoas, quem sabe através desse episódio, desse podcast, para que elas possam perceber o quão responsável elas são nessa comunicação, né, Ana? Porque eu escutei numa fala sua do quanto a responsabilidade é do comunicador, ou seja, como é que eu estou levando a minha mensagem para essas pessoas com as quais eu estou interagindo, e pessoas que eu muitas vezes quero me conectar através do meu coração. Nós estamos falando de pessoas que a gente ama, na maioria das vezes, que a gente está transitando dentro de casa e muitas vezes não nos encontramos exatamente porque não queremos, como você tão bem disse, exercitar essa musculatura, né, da comunicação. Então, eu sinto que realmente é um convite em relação a isso. Eu queria até, como você falou nessa interatividade, falar de algo com você que
que você pudesse elucidar um pouco mais para o nosso ouvinte aqui do podcast Segunda-feira Sua Linda, que eu achei fenomenal no seu canal, quando você traz a empatia, né? Quando você fala de, apesar das divergências, o quão importante é trazer uma maturidade comunicativa através da empatia. E você chama a atenção do tipo, é muito fácil ser empático com aquela pessoa que é empática com você, que traz consigo uma concordância daquilo que você está falando e tudo. O difícil é exercitar o instrumento da empatia quando nós estamos realmente em conflito ou discordando de algo. E aí eu gostaria de compartilhar com você de algo que aconteceu comigo muito recente aqui. Na Segunda-feira Sua Linda, a gente traz a coisa da vulnerabilidade, da autenticidade. Eu vou colocar a minha vulnerabilidade aqui de você e dos nossos ouvintes nesse momento, né? Nós recebemos, eu e a Márcia, um casal querido que moram aqui nos Estados Unidos na sexta-feira passada para jantar, e é um casal que nós convivemos há muitos anos juntos. No entanto, desde que eles chegaram nos Estados Unidos, nós tínhamos nos encontrado uma vez só, e existia uma saudade muito grande. E eu, sobretudo, naquele dia, estava muito saudoso de amigos, sabe? Eu queria conversar, falar com amigos e tudo. Carente, exatamente, carente de amigos, né? Tem a família que está muito próxima e tudo, a esposa, o filho, mas eu estava carente naquele dia de uma relação amizade. E aí nós preparamos o jantar, recebemos e tudo, e conversamos e tudo e tal. E você sabe, Ana, que quando eles foram embora e tudo, a Denise, que é a esposa, brincou com a gente, falou assim, olha, eu vou ter que voltar para contar as minhas novidades. E aí me caiu uma ficha que naquele jantar só eu tinha falado, sabe? E que me faltou ali naquele momento uma empatia para que eu pudesse também abrir a minha escuta. Quando eu assisti esse vídeo seu, me conectei muito com esse momento. No dia seguinte a gente trocou mensagens, eu disse para ela, nossa, como eu quero te receber para saber quais as suas novidades que eu precisava realmente ontem falar. E ela até brincou e falou, olha, eu vou mandar a conta da terapia para você e tal, né? Como é que é essa empatia? Como você vê a importância disso nas conexões, nas relações? Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Que legal. É muito interessante e que bacana, né, que você colocou isso. Porque exatamente, eu acho que quando a gente fala de empatia, as pessoas pensam empatia como um lugar. Se eu for uma pessoa empática, eu sempre serei, né? Se eu for uma pessoa que tem uma boa relação aqui, eu sempre terei. Não só nós somos vulneráveis na comunicação, nós somos vários comunicadores dentro de nós, né? Tem pessoas que nos constrangem, tem pessoas que a gente admira demais, a gente fica sem graça, tem pessoas que a gente se vê à vontade de falar, como foi o seu caso, porque muito acolhido, sem dúvida eles deram todas as pistas para você que você podia falar, né? Todas as pistas, porque você é naturalmente comunicador e empático. Se eles não tivessem dado essas pistas, você teria percebido. Eu acho que o extremo no caso, né, da apatia, quando a gente fala de apatias, até no livro tem um quadrinho que eu pirei no dia que eu fiz, eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu falei, gente, tem as 4 apatias, né? E eu acho que o que acontece é que ela vai o tempo todo, a empatia ela é um equilíbrio. Então, as pessoas, eu acho que a gente tem uma confusão, todos nós, em relação às palavras. Então, se a gente volta aí na raiz da palavra, empatia é eu conseguir estar em você, dentro de você. Empatia, para os gregos, é ao lado da emoção. Empatia é dentro da emoção. Apatia é sem emoção. E a antipatia é uma negação para a emoção. Que coisa interessante, que legal. Então, eu fui fazendo um quadrinho, depois eu vou te mandar. Então, a pessoa que tem pouca percepção de si, pouca percepção do outro, eu classifiquei ali como um apático. Aquele que só percebe a si e não percebe o outro, eu coloquei como
antipático, eu só me percebo, eu não quero saber do outro, que eu tenho certeza que não foi seu caso. Você estava empático porque eles estavam te dando vazão para falar. A pessoa que percebe só o outro e não se percebe, ela é um problema. Eu caracterizo aí muitas vezes como a simpatia ao extremo. Porque a simpatia é aquela pessoa que fica, ui, tudo bem mesmo? Ai, você tá com uma carinha, ai, o que aconteceu? A pessoa ela quer agradar demais. Não é um problema ser simpático, desde que você seja empático. Sim. Desde que você perceba. Que lindo isso, Ana. Que interessante, que legal. Então, ser só simpático pode ser um risco, porque você quer tanto agradar que você não está percebendo, às vezes, que o outro precisa de um tempo, que o outro não está. Né? Então, eu tenho certeza que você praticou a empatia, porque eles te deram vazão. Então, a empatia, ela é móvel. Ela, o tempo todo, ela está num lugar que ela precisa encontrar o equilíbrio da conexão. Então, se eu estou com alguém que é uma pessoa seca, e se eu não fico julgando, ai, como ele é seco, nossa, porque é muito fácil pular da empatia para a antipatia, qualquer um de nós. É muito fácil eu sair de um lugar, né, como dizem meus filhos, com a minha voz profissional, né, porque com filho, o que você está fazendo? Não sei o quê. Oi, pois não, né? A gente vai mudando. Então, é muito fácil eu sair de um lugar, puxa, tá, que legal, Fabrício, olha, que ótimo, peguei meu carro, alguém me fechou, né? Então, eu perco toda a relação empática de tentar perceber o outro quando a minha emoção muda. Perfeito. Ser empático diante do constrangimento, diante da raiva, diante do julgamento de que essa pessoa não está sendo agradável, ou essa pessoa é seca demais, essa pessoa não é legal. Ser empático significa perceber o outro, mas ter muitos recursos pessoais para fazer esse ajuste. Então, eu não tenho como ser uma pessoa empática se eu não sei quem eu sou. Okay. Eu só consigo perceber o outro se eu sou perceptiva de mim, né? Essa é uma grande busca na minha vida sempre. E espero poder fazer bons caminhos, porque não existe alguém que eu fale assim, olha, eu percebo muito bem a outra pessoa, mas eu não sei nem quem eu sou. Ou você é bom de percepção e você vai se perceber e perceber o outro, ou isso fica anulado em você. Né? Tanto que a gente vê na questão dos talentos da Gallup, muitas pessoas que não têm comunicação, mas têm empatia altíssima, e isso faz com que elas tenham ótimas condições. Nossa, que interessante. Você está trazendo para mim uma realidade, inclusive, e é lógico que eu sou suspeito, que existe uma relação de amor nisso, mas a Márcia, inclusive, um dos talentos dela é a empatia, e é incrível como que muitas vezes com um olhar ela consegue se comunicar. Nós experimentamos isso no Tennessee, tem um caso aí que ela inclusive já comenta isso, já gravou alguns vídeos falando disso, como que ela, diante de uma pessoa, um chinês que não falava nada do português, e naquele momento ela falava muito pouco do inglês, e eles, junto ali, conseguiram uma relação super empática, exatamente com o olhar, com o toque, enfim, com essa comunicação através da empatia. Agora, Ana, escutando você falar da apatia, da simpatia, da empatia e da antipatia, desses 4 quadrinhos aí, o que você sente através das suas pesquisas, através, sobretudo, do seu lidar com os seus clientes, é que o equilíbrio ele existe quando a empatia está presente, ou seja, a simpatia com a empatia, mas quando desses 4, a empatia seria o responsável para trazer esse equilíbrio, é isso? A empatia, ela é o quadrante mais importante, né? Se você não começa a exercitar, e eu acho que a gente volta numa questão bem primária, assim, muito básica, quanto menos você julga, mais empatia você tem. Porque daí você pode perceber o outro como é, sem ter que ficar inferindo, ele é ruim, ele é bravo, ele é seco. Não, essa pessoa é mais séria, então eu não vou ficar brincando com ela. É como quando a gente chega numa sala de treinamento. Você está com um pessoal mais sério. Por exemplo,
Eu dou, às vezes, treinamentos para juízes, né? São pessoas ótimas que podem, nossa, pessoas incríveis que eu conheço, mas muitas vezes você está num clima de seriedade do assunto que não combina algumas brincadeiras que você pode fazer em outro lugar. Então, é aí que eu digo para você, às vezes o simpático que vai pôr uma piada, ele pode pecar por essa situação, né? Então, eu acho que esse é o grande treino. Eu percebo, eu dou atenção. Só tem um jeito, eu penso, da gente exercitar isso. Não julgando e estando com foco, atenção no outro. Eu saio de mim. Eu não estou preocupada. Eu não estou preocupada com o que eu estou achando. Eu estou preocupada se eu estou conseguindo criar uma conexão. Seja ela como for. Porque eu acho que a gente costuma achar que só tem valor quando é gostosa a conexão. E às vezes tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais introvertidas, introspectivas, né? Outro dia eu falava com uma pessoa muito querida e ela disse, nossa, eu não sei por que aquela pessoa não gosta de mim. Outro dia eu encontrei com ela numa praça, não sei o quê, eu falei, uau, que saudade, querida! E ela me falou, ai, não faz assim para mim. E eu conhecia a outra pessoa. Eu falei, é uma pessoa reservada. Então, não é o abraço que vai deixar todo mundo feliz. Perfeito. E ser reservado é só um jeito de ser. E que tem valor também. Então, eu penso que a empatia, a gente que trabalha com gente, com comunicação, talvez a nossa responsabilidade seja um pouquinho maior de ter essa percepção. Mas as pessoas, naturalmente, quantas pessoas tímidas que são extremamente delicadas e doces, e elas vão se conectar, só vai demorar um pouquinho mais. Então, que espaço que é dado para que isso aconteça, né? No fim, as pessoas procuram empatia como se fosse um lugar, assim como eu acho que as pessoas procuram felicidade como se fosse um lugar, né? E eu acho que o tempo todo isso é um equilíbrio de percepção. Quanto mais você se percebe o outro, e quanto mais você dá foras e fala, ai meu Deus, acho que exagerei, eu acho que fui de menos. Tudo isso são testes para que a gente possa realmente criar conexão. Mas se no fundo a gente quer criar conexão, já é um grande passo para isso, né? Abaixar o julgamento e prestar atenção no outro. É um viver mesmo, uma caminhada. Quando você fala de eu não estou aqui julgando o outro, mas eu estou literalmente nessa relação, sentindo o momento, vivendo esse momento, e aí eu consigo perceber realmente como esse outro, qual é o ritmo dele, qual é o tempo que ele precisa, né? E aí eu consigo me conectar com ele através desta percepção. Essa é uma premissa da Segunda-feira Sua Linda, onde a gente fala, eu posso ser, e com este ser eu vou buscar fazer algo, eu vou buscar saber mais sobre algo. Por que eu te digo isso? Porque aí a gente não vai buscar nem esta empatia em algum lugar específico e nem a felicidade em algum lugar. Eu digo, inclusive, na Segunda-feira Sua Linda, que eu posso ir fazer um curso, eu chego a dar esse exemplo, eu posso fazer um curso sobre empatia e sair com uma apostila debaixo do braço e aprender várias técnicas. No entanto, isso não me dá a garantia dessa vivência que você traz, né, Ana? Que é o experimentar, estar no momento presente com aquela pessoa. Nós, inclusive, que temos como um talento inato, esse carisma, como nós temos que ser cuidadosos em estar ali no momento presente, focando naquela relação, para que eu não esteja ali preocupado já com o outro que está passando. Será que eu vou acenar para ele, né? Será que eu vou me chamar a atenção daquele outro, não é isso? Eu estava conversando com uma amiga outro dia, indo do consultório para um outro lugar, e aí passei na rua, cumprimentei uma outra pessoa, e ela é carisma também. Eu falei, nossa, como a gente é vira-lata, né? A gente precisa o tempo inteiro. Sensacional. Eu adoro, porque eu acho que o vira-lata, ele é o estereótipo disso, né? Adora, tá ali, tá? Exatamente,
Eu adoro isso. E eu penso que o grande problema da empatia na atualidade, se existe um problema, mas o grande problema no conceito, é que as pessoas procuram empatia porque elas muitas pessoas perceberam que a empatia é uma grande ferramenta para você conquistar coisas. Quando eu quero empatia para eu conquistar isso, aquilo. Não, eu quero conquistar a minha empatia. Vamos ver o que vem dela, né? Porque a hora que você quer a empatia como uma pílula para você, eu quero ser empático, porque quem é mais empático consegue fazer mais atividade, consegue dar mais treinamento, consegue dar mais... Quando ela tem essa artificialidade, fica claro. Eu adoro o Ralph Emerson, que ele diz, quem você é, fala tão alto, eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Perfeito. Eu adoro isso, porque a pessoa que ela quer criar essa empatia como uma ferramenta de vantagem, fica claríssimo que isso está artificial. E aí, esse é o pior dos mundos, a artificialidade num valor tão nobre, que é essa conexão humana, né? Fica muito claro quando isso é usado, né? Pois é, querida. Eu gostaria de abordar com você um tema aqui, a gente indo para a retinha final desse episódio. Eu vou ser sincero com você, eu vou precisar que você volte para um novo episódio para que a gente possa, porque é muito abrangente isso. Nossa, eu estou realmente muito feliz de você estar trazendo uma percepção do quanto eu acredito que nós podemos nos relacionar muito melhor, né? Buscando uma comunicação mais clara, sem julgamento, sem crítica e, sobretudo, baseado no autoconhecimento. O que eu queria te escutar um pouquinho, porque você gravou no seu canal Escola da Comunicação um vídeo falando sobre feedback, da importância dos feedbacks dentro das organizações e também nas relações, e me chamou muito a atenção, né, como terapeuta organizacional, uma coisa que eu recebi como um chamado, como um propósito realmente de vida, quando eu fiz a minha mudança de carreira, após 23 anos trabalhando no mundo corporativo, foi exatamente não largar este canal, este ramo, porque muitos de nós passamos várias horas do dia dentro desse ambiente organizacional. E eu percebi, ao lidar com isso, que existia uma patologia realmente dentro da organização, que eram rótulos e máscaras que faziam com que a gente não se permitisse sentir, né? Então, quando eu conhecia a psicologia transpessoal, eu percebi um grande caminho que poderia levar ao equilíbrio do pensar, do sentir, do agir, da emoção, da intuição, também para o ambiente corporativo, para que as pessoas pudessem entregar o seu melhor a partir de quem elas realmente são. E em 2015 eu desenvolvi um trabalho com um grupo de concessionárias em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 32 líderes, e percebi no diagnóstico desse trabalho que comunicação era, sim, um câncer dentro daquela organização, sabe? Existia uma falha realmente, e nós levamos trabalhos vivenciais para que aos poucos fosse se descristalizando esse bloqueio e eles pudessem ir se comunicando e dando feedbacks, né? E também estarem abertos para receber feedbacks. Então, quando eu escutei esse vídeo seu, eu falei, nossa, como realmente é importante nós termos consciência de que esse feedback não seja um feedback vago, não seja uma coisa que a pessoa sai sem saber o que mesmo que ele quis dizer, e aí, de repente, eu planto uma preocupação na pessoa, ao invés de, na verdade, aproveitar aquele momento. Falando desse ambiente corporativo, Ana, como é que você vê a comunicação dentro desse mundo organizacional? O que você sugere para o ouvinte da Segunda-feira Sua Linda, para que ele possa ser ele ao mesmo tempo, ter condições de ter uma comunicação mais clara? Eu queria te escutar um pouquinho nisso, por gentileza. Ah, que bacana. Eu penso que a gente tem alguns fatores muito importantes para a gente mapear em relação à comunicação, né? Tem algumas questões culturais que já foram, inclusive, estudadas
eu não me recordo agora exatamente o livro que estava, eu posso procurar isso depois, mas dizendo que o brasileiro tem uma tendência natural a querer ser amigo de quem ele trabalha junto. Então, o que acontece? Se eu não tenho amizade com aquele que é meu colega de trabalho, eu boicoto um pouco, eu não dou tanta bola, eu acabo protegendo um pouquinho mais quem é colega, e isso já cria um clima de quebra de comunicação. Então, assim, eu digo sempre que marido, né, eu escolhi o meu, e aliás, muito bem, e marido a gente escolhe, esposa a gente escolhe. Que legal. A gente escolhe, mas família, pai, mãe, filhos, embora eu tenha também sido muito agraciada com isso, e colegas de trabalho a gente não escolhe. Sim. Você tem que manter um mínimo de uma situação de respeito, uma condição de respeito, apesar de muitas vezes não ter afinidade. E por que isso está sendo um problema no nosso país? A questão é que os feedbacks, geralmente quando a pessoa chega para ministrar um feedback, ela tinha um problema, ela passa a ter 2, né? Então ela tinha um problema, às vezes ela não resolve o problema e ainda tem a questão da outra pessoa que recebeu o feedback ficar de bico com ela. Puxa, veio falar do meu trabalho e tudo mais. A gente tem culturas nórdicas, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Holanda estudando pela Unicamp, e me chamava muita atenção lá, eu fiquei na Universidade Livre de Amsterdã, e me chamava muita atenção quando alguém chegava, se eu chegasse para você, Fabrício, e falasse, Fabrício, você pode me ajudar nesse relatório? Eu falava, não, Ana, hoje eu não tenho como. Nossa, eu olhava para e falava, meu Deus. Aí o outro, no outro dia a pessoa perguntava, Ana, você pode me ajudar? Posso. A pessoa que tinha dito não, no dia seguinte, né, e tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente tem uma tendência às questões pessoais aqui, porque a gente é um povo afetivo, a gente é um povo que leva em consideração o tom de voz, todas as... Daí é papo para mais um grandão, porque a gente tem voz, homem, mulher, de maneiras diferentes, e como a nossa cultura tem uma tendência a perceber isso, então entender que se o outro está dispondo de um tempo, ele está dispondo desse tempo para tentar melhorar você no feedback. E outras pessoas agradecem, que bom, você prestou atenção em mim. Mas eu acho que para nós é muito difícil ainda mapear o feedback. O que eu preciso, eu como líder, como gestor, o que eu preciso que você melhore na sua comunicação ou na sua vida, pontualmente, não para mim, Ana Lúcia, mas para a corporação, para o mapa corporativo que nós temos. E essa melhora, ela sempre tem que ser algo muito pontual. Não adianta eu falar, é porque você é displicente, você tem que parar de ser displicente, você tem que se comunicar melhor. O que isso quer dizer para uma pessoa? Nada. A pessoa às vezes pode começar a falar mais, e ela já tinha problema de comunicação, ela faz mais daquilo que já estava ruim. Então, ela piora o quadro dela. Então, para a pessoa que dá o feedback, é muito importante ela pontuar. E na nossa cultura, como em muitas também, mas aqui falando, né, do que a gente implementar na nossa cultura, nós não somos alfabetizados, eu digo, em comunicação. É como se a comunicação intuitiva que te valeu a vida inteira, você pode ir com ela para dentro da corporação. Então, eu bióloga, dentro da faculdade de fonoaudiologia até hoje não tem uma matéria, um módulo de comunicação. Não existe. Uau. Eu vivo pincelando nas faculdades para falar sobre isso. Dentro de uma faculdade de administração, não tem mediação de conflitos, gestão, conexão, gestão de feedback. Quer dizer, as pessoas vão fazer isso em nível de pós-graduação e muitas vezes tem o tempo de poder se preparar, estudar, simular, ou mesmo que isso faça... A gente tem um projeto grande aqui em Campinas de trabalhar isso nas escolas primárias, para que as crianças possam entender liderança desde muito novas, né? Que possa ser uma liderança forte na comunicação, ou que não tenha uma comunicação tão forte, mas que tenha na comunicação todo dela mesmo. Então, os feedbacks, eles ficam vagos, porque se eu chegar para alguém e falar, você precisa melhorar na comunicação, isso não quer dizer nada para a pessoa. Nada. Perfeito. Falar mais, menos.
E pior que isso, né, Fabrício? Aí eu falo que para fechar com chave de ouro, quantas vezes na vida da gente, Fabrício, a gente quis mudar alguma coisa e não conseguiu? Quantas? A gente quis mudar um hábito alimentar, uma atividade física, uma paciência aqui e ali. Quantas? Aí a gente tem a ilusão de que quando chega um feedback para alguém, a pessoa vai mudar no dia seguinte. É sensacional, não tem dúvida. É desmedido isso, né? É completamente ilusório, né? Eu dei feedback 4 vezes falando que ele precisava melhorar na comunicação. Eu falo, melhorar o quê? É o olhar? É o tom de voz? É a clareza com que ele fala? É a maneira com ele é ríspido com as pessoas? Mas você percebe que ele é ríspido em qual situação? Então, a gente não tem bases para medir. E todo mundo acaba entrando com a comunicação intuitiva como se ela servisse. É porque a gente tem a comunicação, é como assim, o jeito que eu me comunico vale para qualquer lugar. A maior parte das pessoas só vai com a comunicação intuitiva. Tanto que a gente percebe que quando faz treinamentos nessa área e as pessoas começam a se perceber, começa a existir uma mudança de postura exatamente por isso. Então eu estou causando esses resultados para mim? E aí a gente entra naquilo que o pessoal tem chamado de TCR, terceirização de culpa e responsabilidade. Perfeito. Toda vez que você tem um ruído na comunicação, nunca a própria pessoa que fala que tem ruído na comunicação, ela nunca é autora. O ruído sempre está no outro. E aí não tem como corrigir. Exato. Só aumenta o confronto, né? Na verdade, não é nem um conflito, é um confronto mesmo, porque aí fica cada um querendo ter razão dentro dessa relação, ou então uma relação completamente ofuscada, né? Quando o líder e liderado, e aí fica um num canto e o outro no outro, né? Diante disso. Dizendo quase que se você fosse uma pessoa melhor, eu também seria uma pessoa melhor. Então eu sempre digo isso, eu não dependo do outro para eu me desenvolver na comunicação. Sim. Mas ele é seco, grosso, estúpido. Mas você não precisa estar escravizado à comunicação dele. Você pode desenvolver a sua, que seja elegante, assertiva, polida, e ele que desenvolva a dele, né? Então existe o revide muitas vezes, e a comunicação ele é esse estopim, e aí chega fim de mês para bater meta. Outro dia o diretor de uma empresa, não, Ana, porque no fim do mês para bater meta, eu bato nos caras, não sei o que, não sei o que, né? E aí ele, não, porque eles são muito ruins de comunicação, e ele foi falando algumas coisas, eu falei, olha, na atitude tá tudo liberado. Na fala, você está pedindo uma coisa para eles que não é o que está na sua ação, né? Eles estão seguindo o mestre, aquela velha brincadeirinha nossa de infância, segue o mestre, né? Então, quantas vezes a gente não tem consciência de que aquilo que a gente pede e verbaliza não está coerente com a ação comunicativa da gente, né? Então, isso desintegra. Fragmenta, desintegra mesmo, fragmenta, né? Eu falei isso num episódio esses dias do podcast Segunda-feira Sua Linda, o quanto que o autoconhecimento dá essa oportunidade do liderado muitas vezes poder se colocar também de uma forma vulnerável e o líder ter a responsabilidade de deixar claro aquilo que ele quer desse liderado, para que ele possa dizer, olha, isso eu dou conta, isso eu não dou conta, isso eu estou inseguro de fazer, né? Isso, clarificar essa relação, né? E o autoconhecimento vai ajudar nisso, porque não fica uma briga de máscaras, né? Fica realmente cada um sabendo como é que pode se comportar diante desse ambiente que é organizacional, mas nós estamos falando de um organismo vivo, né? São pessoas que fazem esse ambiente organizacional, né, Ana? Sim. E na maior parte das vezes as pessoas elas têm uma sensação de que se elas conseguirem perceber como elas devem agir com aquela pessoa, então elas vão chegar, como a gente dizia, nesse lugar estável. Não tem, porque o tempo todo isso é um movimento. Cabe um mundo dentro da palavra autopercepção. Quanto mais a gente se percebe, se conhece, mais a gente tem que entender qual é esse eixo seguro. Qual é meu eixo seguro de valor? Né? A partir disso eu falo, isso combina, isso eu consigo, isso não consigo.
Então, eu acho que esse é o nosso grande processo. Essa é a nossa grande brincadeira de esconder com a gente mesmo, né? Exato. Quando você falou agora há pouco, quando você fala desse eixo, agora há pouco você usou uma percepção, uma fala sua, melhor dizendo, que eu achei muito interessante. Você falou, nós temos vários comunicadores dentro de nós, né? E na psicologia transpessoal a gente traz muito essa questão do equilíbrio das nossas partes. Então, eu vou para o ambiente organizacional e ali eu tenho um papel, mas além desse papel, o ser humano ele é integrado de outras partes. Quem está entrando ali é o pai que foi, é o esposo, é o filho, é o irmão. Quer dizer, por mais que eu tenha ali uma função, um papel distinto, é um ser humano integrado. E é importante eu me conhecer para saber como é que eu funciono nessas relações, né? Dúvida, sem dúvida alguma. E esses vários comunicadores, às vezes, eles nos assustam, porque às vezes um gatilho de uma situação emocional libera em mim uma comunicação que eu vou me arrepender por causa de um segundo, uma palavra, eu vou me arrepender durante muito tempo. Então, o autodomínio de falar, eu não posso estar nos meus instintos tão primários. A comunicação pede um conhecimento e polir, né? Eu digo que dá brilho, dá lucidez, né? Que é uma forma de polir o diamante, lúcida. Então, dar esse brilho para que você... Não estou dizendo no sentido de brilhar como nem mas esse brilho de falar é uma comunicação lúcida, ela tem transparência, ela tem coerência, ela pode ter medo também, isso faz parte, pode ter insegurança. Eu acho que falta muito hoje a gente saber não saber, né? Hoje em dia, eu não sei. Olha que delícia falar, eu não sei, Fabrício, me ajuda, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver e desenrolar, né? Desenrolar o papiro, né? A palavra que vem aí da etimologia, e entender o que tem dentro desse papiro escrito para nós. Que eu digo, quando as pessoas falam assim, Nalu, você acha que a tecnologia vai roubar a cena da comunicação do ser humano? Eu falo, de jeito nenhum. Nós nem começamos a baixar nossos aplicativos internos, que são incríveis. A hora que a gente vir o tamanho deles, a gente vai deixar esses outros um pouco de lado, né? Eu acredito piamente nisso, que a gente tem se usado muito pouco, e eu acho que a hora que a gente puder usar mais a consciência da potência dessa máquina humana, tão grandiosa, tão cheia de possibilidades, de flexibilidades, de virtudes, sejam quais forem, a gente... É o que acontece muito quando a gente percebe os talentos na Gallup, que a gente fala, uau, quer dizer que eu posso usar mais isso intencionalmente, né? Consciência, então, que espetáculo, né? Que espetáculo. Nossa, que coisa linda. E aí a gente quer ficar atrás daquilo, né? Nós nem começamos a baixar ainda nossos aplicativos internos. Que gratidão, viu? Gratidão mesmo. Essa fala, sem demagogia, ela fez diferença para mim mesmo, porque abre um grande espaço para que eu saiba o quanto que nós temos o que explorar dentro de nós ainda, né, Ana? Como que isso é? Você falando agora há pouco da empatia e dessa percepção. Hoje pela manhã nós fizemos uma reunião de um treinamento que nós vamos dar em São Paulo agora no dia 6 de junho, Reprogramando Hábitos, e tinha um parceiro que estava conosco na reunião e a gente falava de um tema como se todos estivessem entendendo ali, e a Márcia de repente interrompeu um pouquinho e falou com a pessoa assim, você sabe o que é isso? E ela falou, não, eu estava esperando vocês terminarem para perguntar. Ou seja, o quanto essa empatia dela ali percebeu, né, que incluiu, está claro para vários, mas para uma pessoa daquela não estava claro. E nós estávamos desenvolvendo como se estivesse muito claro, né? Perfeito, perfeito. Que riqueza, que riqueza. Eu não tenho dúvida do quanto a Márcia ensinou, no fim, todo mundo ali com essa pergunta. Perfeito. Tanto é que ouvindo você falar de empatia agora, me veio claramente o quanto que ela havia sido empática e na hora não tinha me caído essa ficha ao prestar atenção no outro, né? Ana, querida, antes de nós encerrarmos esse episódio, eu gostaria de pedir um pouquinho mais do seu tempo aí, que você possa compartilhar com o nosso ouvinte assim. Se você tivesse uma oportunidade única de
né, entrar no elevador ali, encontrar uma pessoa da qual você pudesse deixar com ela algo que fosse fazer a diferença na vida dela, para que ela pudesse começar a olhar para a sua vida como uma linda oportunidade de viver e não sobreviver, né? A premissa da Segunda-feira Sua Linda é que a gente possa viver também os dias da semana e não ficar só esperando o final de semana chegar, não viver a vida no piloto automático, né? O que você entregaria com toda a sua experiência, com todas as escolhas que você fez na sua vida? Eu sei que eu estou diante de uma baita profissional, mas também de uma mãe, de uma esposa, de uma amiga, de uma pessoa que traz consigo talentos naturais. O que você diria a partir do seu coração para essa pessoa, para que ela pudesse realmente encontrar um propósito de vida, um sentido de vida naquele tempo ali que você tem alguns segundos para dizer para ela, olha, eu quero te entregar isso. O que sai de você para esse ser humano? Tá. O que sai de mim é lógico que vai ter uma relação com a comunicação, que é aquilo que pretensamente eu acredito que eu sei um pouco, né? Mas o que eu diria para ela é que tudo, o tempo todo, cria conexão. Sejam essas conexões boas ou não. Tudo o tempo todo conecta. E os resultados da nossa vida é a soma da nossa conexão com o outro. É a soma da nossa conexão com a natureza, é a soma da nossa conexão com as relações afetivas, com as relações que não são tão próximas, são mais formais, e que é lógico que a gente depende do outro também, mas se é uma soma, que a nossa parte possa ser um número bem alto para o resultado ser bom. Uau. E para que isso aconteça, a gente só tem um caminho, né? Entregar para o outro aquilo que é consciente, aquilo que a gente sabe que a gente validou como sendo algo. Às vezes pode ser um silêncio, às vezes pode ser um toque, às vezes pode só ser o ouvir, como seus colegas, mas que seja muito consciente. Saiba como você quer estar como comunicador, desde a primeira impressão até o fim desse contato. Então, eu acho que as grandes oportunidades na minha vida, Fabrício, elas vieram por uma disponibilidade de comunicação. E eu sei que alguns resultados que eu quero e que ainda travo neles fazem parte dessa evolução da minha percepção. Eu tenho que perceber melhor isso, perceber como eu me comunico com isso. Então, eu entregaria isso. Eu falaria, preste atenção em você, seu olhar, expressão facial, preste atenção no seu sorriso, preste atenção como você toca o outro, como você diz bom dia, como você diz tchau, né? Como você olha. Esteja consciente de cada traço da sua comunicação, o máximo possível. E você vai ter consciência de que os seus resultados são grandiosos. E não porque você quer só resultados bons, mas porque você quer ser feliz. Eu acho que não tem nada que faça a gente mais feliz do que uma boa conexão com o outro, né? Uau. Gratidão, querida. Você quer ser feliz, você quer se conectar, né? Nada dá mais sentido pra gente do que fazer alguma coisa legal pro outro, não só pra gente. Nossa, querida, gratidão, Ana, gratidão pelo seu sorriso, gratidão pela sua disponibilidade, gratidão pelo seu carisma, né? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Quem agradece sou eu, essa sua gentileza, essa imensa empatia que você tem, e esse canal tão rico, né? Fazendo da Segunda-feira Sua Linda, eu achei um barato, dei risada a hora que eu vi o nome, porque eu acho isso mesmo que a segunda-feira não esteja tão linda, ainda assim dá pra gente tentar ser o melhor comunicador que a gente pode, né? Às vezes ela não tá tão linda, né? Mas a gente consegue extrair um bom comunicador dali, ainda que ele esteja mais quentinho, que ele esteja mais aprisionado. Mas é isso. E além dessas oportunidades, Fabrício, de trabalhar com a comunicação, de me dedicar a esse tema de estudo, um lugar onde eu exercito muito isso é na Inner Treinamentos, que, aliás, proporcionou o nosso encontro, né, a gente se conhecer a partir da formação que nós fizemos lá em Nebraska. Você fez numa turma, eu fiz em outra, mas a gente se mantém nesse convívio, né,
por essa raiz da formação no Instituto Gallup, de pontos fortes, e que agora, inclusive, pela Iner Treinamentos, nós vamos replicar aqui no Brasil, e a gente espera aí que as pessoas tenham muito interesse, porque a gente sabe o quanto é interessante essa formação e o quanto é um caminho precioso de autopercepção, de autoconhecimento e, sem dúvida, uma contribuição imensa para a comunicação também, né, Fabrício? Então, a Iner está aí no meio dessas grandes oportunidades, desses objetos que a vida traz para a gente exercitar aquilo que a gente ama. Eu tinha essa plena convicção, e agora, te escutando, trouxe mais convicção ainda que eu posso sim fazer dessa segunda-feira sua linda, prestando atenção de como eu estou me comunicando e me conectando com as pessoas, né? Esse sorriso, esse bom dia, esse olhar, essa escuta consciente do qual você... Essa intenção cravada na sua expressão. A sua intenção tem que estar cravada na sua expressão. Porque eu acho que é daí que vem que o inferno está cheio de boas intenções, porque não adianta você ter uma intenção se ela não está expressa naquilo que você deixa comum, que é a sua comunicação. Eu sairia do elevador assim. Muito bom. Eu conversei aqui com a fonoaudióloga Ana Lúcia Espina, mestre e doutora pelo Unicamp, criadora de um canal belíssimo chamado Escola da Comunicação, mas estive diante de um ser humano que fez a diferença no meu dia. Eu não tenho dúvida que irá fazer diferença também nos ouvintes do podcast Segunda-feira Sua Linda, exatamente em razão da sua humanidade, de se colocar como humano diante da conexão com as pessoas. Obrigado, Ana, de coração mesmo. Isso, essa oportunidade. Olha, você, Márcia, e meu marido e minha família, seus filhos, todos que partilhar da nossa empatia presencialmente uma hora, hein? E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio@saiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.